Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! Tudo bem? MM aqui, a presença ilustre de Vavo Mantovani Bom dia. e de Guilherme Pinheiro. Olá, amigos. Estou com o meu boné do Miami Heat hoje. É um boné que eu gosto muito. Só queria mostrar pra vocês. Agora eu posso Então ir eu embora. vou mostrar o meu também, ó. Vou mostrar o meu que é do Putz! Vancouver Grizzlies. Aliás, o Grizzlies jogou com o uniforme throwback contra o Lakers e o uniforme é maravilhoso. Mas tudo isso está relacionado. Por que o Memphis jogou com o uniforme do Vancouver Grizzlies? Eu decidi fazer um vídeo do Boom Shakalaka contando a história da franquia em Vancouver. Por causa disso, eu vim com o boné do Vancouver Grizzlies, porque se der tempo eu vou gravar o vídeo aqui no estúdio. Tudo está relacionado. Pra você entender porque eles estão falando, vamos mostrar o boné e tal, é que essa gravação tá sendo transmitida ao vivo pros Big Shot Pod All Stars. Então quem assina o nosso serviço, quem ajuda a gente mensalmente aqui a fazer o programa, tá conseguindo assistir o programa ao vivo, essa gravação. Então, brigadão aí pra vocês que estão ouvindo isso ao vivo. A gente tá com o Iago, o Thiago, o Luciano, todo mundo aqui assistindo ao vivo e os meninos estão mostrando as camisas e os bonés e tal. Então, tamo aqui no episódio 50, olha, 50, hein, meninos? Meia centena, quem diria que a gente ia sobreviver tanto tempo junto. Aliás, dia 4 de dezembro, semana que vem, quando o episódio 51 for ao ar, vai ser justamente o dia que a gente completa um ano. Nosso primeiro episódio foi ao ar dia 4 de dezembro de 2018. Então, semana que vem tem aniversário de um ano do Big Shot Pod. Aniversário de um ano do Big Shot Pod, aniversário de 20 anos da Fresno, é isso? Também, Vavo? Exatamente, 4 de dezembro. Olha só, então, aniversário duplo, quem quiser mandar bolinho, quem quiser mandar qualquer coisa aí, a gente vai aceitar, vai ser da hora, mas os All Stars já nos ajudam mensalmente aí, se você quiser ajudar, vai ter no final do programa o serviço ou na descrição do episódio, coisas como essa live aqui, que a galera tá vendo, tem o Fantasy que tá comendo solto, o Gui aí tá voando, assim como o seu Lakers. Então, muita coisa acontecendo aí. E se quiser falar com a gente nesse interim, @BigShotPod em qualquer rede social, @Vavo, já vou dar agora, Vavo Fresno nas redes sociais, @Gui_Pinheiro, @IBMIsidoro. E vamos pros destaques iniciais. Vavo, como na tradição, quer começar? Não, passa primeiras damas, pode ir, Gui. A gente tinha combinado de eu começar. Cara, meu destaque inicial vai para uma história que saiu publicada na ESPN semana passada, do Kevin Arnovitz, que é um dos repórteres que eu acho mais legais da ESPN, que é uma história sobre um executivo que era executivo do Sacramento Kings e como ele desviou mais de 13 milhões de dólares do Sacramento Kings e ele praticamente, ele saiu de lá sem ter sido pego, e ele só foi pego porque uma mulher que depois de alguns anos que ele saiu, estava no RH, foi procurar uma outra coisa, achou o computador antigo dele, e aí ela ficou desconfiada e ela foi atrás, e basicamente esse cara tá preso hoje. A história é incrível, porque é um cara que desviou dinheiro do Kings, e ele não teria sido pego, não fosse essa pessoa de RH do Sacramento Kings. Vale muito a leitura, porque é história de filme, assim, ele na época, enfim, basicamente, em resumo, ele tinha aberto uma empresa na última vez que teve um lockout na NBA, porque ele achou que ele ia ter que começar a fazer consultoria para ter renda, porque ele era um executivo, mas não era milionário. E aí ele era responsável por fechar os patrocínios do Sacramento. Ele primeiro fez um desviozinho de 30 mil dólares, viu que ninguém pegou, passado alguns anos, ele fechou o acordo de patrocínio do naming rights da arena e do centro de treinamento do Sacramento Kings, e aí ele desviou 13 milhões de dólares, e ele tinha comprado 2 casas, ele falou que ia devolver para todo mundo o dinheiro depois. Enfim, a história é coisa de filme, vale muito a pena vocês lerem. Vamos colocar o link na descrição do episódio, porque é em inglês, mas vale a pena ler.
E o meu segundo destaque, para passar a palavra para o Vavo, é que agora todos os uniformes. A gente falou semana passada do uniforme do Houston, né? Do H-Town. Todos os uniformes City Edition já foram divulgados. E aí a gente estava vendo aqui. Eu fiz um top 5 rápido, que eu acho que. Acabei de fazer um também. Então eu vou falar o meu, aí você fala o seu. Bora, Eu vou falar fora de ordem, tá? Eu gostei muito do uniforme do Toronto Raptors. Eu gostei muito do uniforme do Orlando Magic. Eu gostei também demais do uniforme do Minnesota Timberwolves. Gostei do Miami, é foda, aquele inspiração no Miami Vice, né? E gostei também do uniforme do Los Angeles Clippers. Então temos um em comum. Orlando. Na verdade, eu fiz em ranking, né? Aham. Então, quinto colocado, acabei ficando com o uniforme do Rockets, da NASA, o H-Town, achei legal. Quarto, Indiana Pacers, mesma temática Indianápolis aí dos últimos anos, mas tá diferente esse ano. Terceiro, Orlando com vermelho, acho que foi o que mais surpreendeu. Para quem não viu, ele é preto com as letras e o número vermelho. Segundo, Atlanta Hawks, eu não tinha visto. Eu vi agora, o Gui me mandou o link agora há pouco para poder dar uma olhada melhor. Eu não tinha visto ainda do Atlanta Hawks. Achei um dos mais legais aqui, o escrito Peachtree. Preto, escrito Peachtree com branco e dourado. Mas o primeiro, que eu já tinha visto há bastante tempo e continuo achando o primeiro lugar depois de ter visto todos, é o do Oklahoma City. Achei legal esse cinza escuro preto com faixas douradas. Acho que eu gosto de preto com branco e dourado, porque os dois primeiros que eu coloquei são nessa combinação. Mas achei legal esse do Oklahoma aqui. Se eu não me engano, o do Oklahoma a temática é em homenagem às pessoas que faleceram no atentado de Oklahoma, aquele que explodiu a bomba e tal. Eu acho que a temática é essa. Aqui, ó, acabei de ler. Foi feito para homenagear aqueles mortos no prédio X, no bombing em Oklahoma City 25 anos atrás. Exato. Eu gostei muito do Miami. Show do Miami bem bonito. O verde, uma coisa meio... Não, eu também acho bonito. É que meio que, como já tá há vários anos, aí meio que rola um fatigue. Tipo a votação para MVP. Entendi. Aí o cara acaba escolhendo outros que são mais inéditos. E o meu destaque hoje vai ser o All-Stars. Os meninos estão aqui, estão interagindo, estamos conversando. Alguns já tomaram sorvete pistache. Espero que outros tenham aceitado a palavra e a sensação gostosa de um lencinho umedecido na sua cutis. Então, meu destaque aí é pra vocês, meninos. Parabéns. E vamos já pra pauta, pode ser? Pode. Então, como o Vavo falou de MVP, vamos falar dele, Doncic. Luka Doncic. Ele seria bom. Todo mundo já sabia que o cara pode arrasar. Mas, tipo, cara, que ele ia ser bom desse jeito no segundo ano da liga é pra poucos, né? Novinho, começando, chegando. Mas, e tanto a primeira parte do programa, vamos falar dele, dessa ascensão meteórica, como o Gui escreveu aqui, esse fenômeno esloveno, né? É quase o latino o latino na época de Augusto Liberato. Saudades, Augusto Liberato. Vavo, você conheceu Augusto Liberato? Não conheci, infelizmente não conheci. Quando você foi no Conheci Silvio Santos. Conheci Silvio Santos numa entrega de um troféu imprensa uma vez, mas Gugu Liberato não. Eu conheci Gugu Liberato. E grande figura. Saudades. RIP aí pra você, Gugu. Mas vamos falar de Doncic, então. Meninos, por favor. Vocês querem falar só essas métricas deles aqui? Então, pra gente começar. Pra começar, né? O Doncic, que no segundo ano dele na liga, já com 16 jogos de completos nessa temporada, ou seja, basicamente 20% da temporada, ele tem médias de 30,6 pontos, 10,1 rebotes e 9,8 assistências por jogo. Ou seja, ele já tem uma média de quase um triple-double, o que hoje a gente sabe que é um pouco mais comum do que era em outros anos, porém, ele é um jogador de apenas 20 anos, ele só faz 21 em fevereiro do ano que vem.
E realmente eu acho que todo mundo sabia que... Eu acho que quase todo mundo acreditava que ele ia ser bom, né? Mas não tão rápido. E eu acho que essa que é a grande surpresa do Doncic nessa temporada, é que ele basicamente ele já se colocou na conversa dos 10 melhores jogadores da liga. Muita gente já falando em MVP, a gente vai discutir isso daqui a pouco. O que eu acho mais impressionante é a maturidade dele, é a forma como ele é o dono do time e ele se comporta como um jogador veterano de 26, 27, 28 anos, pronto para disputar um título. É óbvio que o elenco do Dallas ainda não está nesse nível, a gente também vai falar disso, mas eu acho que a maturidade com que ele se comporta é muito importante, e aí faz toda a diferença o fato de que desde os 16 anos ele já jogava pelo profissional do Real Madrid, né? Diferentemente dos atletas americanos que passam 16 anos, o atleta está no high school ainda, né? E o Doncic já estava enfrentando homens de 30 anos na Espanha pelo Real Madrid. Então eu queria, Vavo, quais são as suas impressões desse jogador? O que sua opinião? Teve um jogo agora, inclusive, contra o Rockets, né? Eu imagino que você tenha visto o jogo. O que você acha do Doncic? A primeira temporada dele eu acompanhei muito mais naquele esquema dos highlights do que assistindo jogos efetivamente. Por motivos óbvios. Primeiro, que quase nenhum jogo dos Mavericks estava passando na televisão no ano passado. E eu só iria assistir um jogo no League Pass do Dallas, de repente, se fosse contra o Rockets ou algum jogo muito específico. Então, foi um jogador que eu acompanhei muito por highlights. E obviamente, quando ele jogava na Europa, eu também, por mais que eu sabia da existência dele, eu vi jogos dele, ou também highlights na época da seleção da Eslovênia, embora ele não tenha jogado o último Mundial, né? A seleção não jogou o último Mundial. E eu sabia que ele era um cara muito bom, sabia que ele ia dar certo na liga, eu ficava impressionado que aquele cara de 18, 19 anos estava conseguindo se impor em cima de caras muito mais velhos, que a gente falou, e conseguiu ser MVP da Euroleague, que é um bagulho muito absurdo. Às vezes a gente acaba desdenhando, entre aspas, o basquete europeu em comparação à NBA. Os próprios americanos desdenham o basquete europeu em comparação ao basquete universitário, que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Isso só prova o quanto eles não assistem o basquete europeu. Até por isso o Doncic foi na terceira escolha no draft, né? Efetivamente ele foi a quinta, porque o time que tinha a quinta escolha ficou com ele. E eu acompanhando muito por highlights. Essa temporada, eu acho que, se não me engano, foi o primeiro jogo que eu assisti dele, foi esse contra o Rockets, que eu não assisti nem desde o início. Eu tava na rua, eu acabei chegando, acho que no meio do segundo quarto, e vi do meio do segundo quarto até faltar uns 4 minutos. Eu não vi até o final, mas quando o Mavericks deu aquela encostada, o Rockets deu aquela encostada ali, tava 5 pontos, o Westbrook errou aquela bandeja livre, tava tipo 109 a 104, ou 114 a 109, alguma coisa assim. O Westbrook com uma bandeja livre, o Dallas foi lá e meteu uma cesta de 3, aí meu filho começou a chorar, aí eu fui dar mamadeira e eu nem... Mas enfim, o final do jogo nem sei se aconteceu algo muito legal. Mas eu fiquei realmente a impressão, eu vendo os highlights, lógico, nos highlights só tem lances certos. Toda bola de 3 no highlights ele tá acertando. E no jogo, obviamente, ele erra bolas de 3. Eu acabei de ver na minha cabeça ele era um cara que chutava 40% de 3 pontos, eu fui ver aqui que nem é tanto. 33. Tá 34,7 aqui nessa temporada. 33 na carreira, né? Mas para um cara que chuta 9,4 por jogo, tipo, nesse volume, 34,7 é um aproveitamento bom. Mas ele tem 20 anos. O LeBron, então, com 20 anos, também não era um bom chutador de 3. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Não, com certeza. Não, mas para um cara que chuta esse volume, 34, 35 é um ótimo aproveitamento, porque o teu true shooting vai lá para cima, né? Porque proporcionalmente tu tá chutando bolas que valem mais pontos. Cara, eu surpreendi, tipo, que o cara era o que eu vejo às vezes do Harden no Houston, eu vi o Doncic no Dallas, tipo, tá, eu sou dono do time, eu faço o que eu quero, eu jogo, tem uma coisa muito em comum dele com o Harden, que os dois parecem que estão jogando em ritmo lento o jogo inteiro. Parece que eles não querem cansar muito. Tanto que fazem piadas com... As mesmas piadas que já fizeram com o Harden de peso, que tá acima do peso, fazem pro Doncic também, sendo que eles não estão acima do peso, tá ligado? Esse é o biotipo deles, é assim. Eles dão aquelas passadas mais devagares. Parece até, às vezes, que é pra enganar o cara. Tipo, ele dá um step back meio lento. Tipo, aí o marcador, não, ele não vai fazer isso. Puta, ele fez isso. Pá, também vai ser de 3 na cara. Tipo isso. Não, mas eu fiquei impressionado. Como ele tomou conta do time. Ele é o armador do time, ele leva a bola todos os ataques.
E o que nem era tanto assim na temporada passada, né? Eles tentaram várias combinações com outros armadores, desde o Dennis Smith Jr. antes de ser trocado pro Knicks, o Jalen Brunson no final da temporada. E essa temporada, claramente, ele é o point guard titular, ele leva a bola todos os ataques. E, meu, eu nunca tinha visto um cara tão novo ser tão bom assim, cara. Eu não sei qual é o teto dele. Eu não sei se ele vai ter uma carreira que simplesmente ela vai ser deslocada para os primeiros anos. Tipo, tá, ele vai ter um teto, mas o teto vai ser aos 22 e não aos 27, que nem é um jogador normal, entendeu? O que me impressiona no Doncic, e é por isso que eu acho que ele vai ter uma carreira de muito sucesso durante muito tempo, é a facilidade, além da maturidade, a facilidade com que ele passa, ele enxerga jogadores, é uma visão que nem o LeBron na idade dele tinha, é uma visão muito, muito ampla da quadra, de achar os companheiros livres e fazer o passe na hora certa, que o LeBron não tinha, não aos 20 anos, e também me impressiona a tranquilidade dele, enfim, a gente sempre tem que falar da idade dele, mas a tranquilidade com que ele ou domina alguns jogos, ou como ele consegue apagar o fogo do adversário no momento certo. Teve uma jogada específica no jogo contra o Rockets, que foi quando o Rockets estava fazendo uma arrancada para chegar perto do Dallas. O Rockets acho que chegou a diminuir para 5 pontos a diferença, depois de vir de mais de 10. E aí o Doncic pega uma bola, ele sai da quadra de defesa, vai conduzindo naquele trotezinho lento que o Vavo estava falando, e aí de repente ele arranca e faz a festa e toma falta e meio que apaga o fogo que o Rockets estava colocando na partida. Esse é o tipo de jogada que é um veterano que faz, né? Não um moleque de 20 anos. E é por isso que eu acho que o hype do Doncic é real, que ele é tudo isso mesmo. Eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele vai ter uma carreira muito longa e vai sim ser vencedor de vários prêmios de MVP ao longo da carreira e tal. Eu acho que isso não é fogo de palha. Eu não acho que ele... É óbvio que sempre tem a condicional de se ele não tiver nenhuma lesão séria, etc e tal. Mas se as coisas seguirem o curso normal que parece que vão seguir, ele vai ser, muito possivelmente, logo um dos jogadores que a gente vai colocar na discussão de melhor jogador da NBA. E aí, Vavo, seguindo em cima disso, o que eu queria te perguntar é, você acha que o Dallas, nesse momento, está com 11 vitórias e 5 derrotas nesses 16 jogos? Hoje é terça-feira, o Dallas joga hoje à noite, então amanhã, quando esse podcast for pro ar, o recorde do Dallas vai estar diferente. De qualquer forma, qual que é o teto do Dallas? Assim, o Dallas, nesse momento, acho que está em quarto ou quinto no Oeste. Sim, É por aí ou é mais para baixo um pouco? Qual que é o teto do Dallas com o Doncic jogando desse jeito? tá. Só antes de responder isso, eu queria fazer mais uma observação dele, que é mais do assunto anterior. Teve um lance no jogo contra o Rockets que ele puxou um contra-ataque e meio que fez uma cagada. Ele foi passar a bola e tocou na arquibancada, assim, horrível. E aí focou a câmera nele, ele tava dando risada. Tipo, em vez de ficar brabo, em vez de, enfim, ficar enfurecido que ele fez algo errado, era uma hora que o jogo tava ficando disputado, ele voltou dando risada. E isso eu acho que é uma coisa que é a mente do jogador. Um cara que consegue dar risada depois de fazer uma jogada dessas numa hora, quer dizer que nada entra na mente dele. Quando fizerem o trash talk pra cima dele, não vai entrar na cabeça dele, porque ele consegue se concentrar de uma forma diferente no jogo. Tem uma entrevista famosa do Shaquille O'Neal, muito tempo atrás, na época ele jogava no Lakers. Perguntaram pra ele qual era o jogador mais difícil de enfrentar. E aí ele falou, é o Hakeem Olajuwon. Os caras, por quê? Ele, não, é impossível entrar na cabeça do cara. Teve um jogo que eu falei, vou dar uma cotovelada nele pra ver se eu consigo tirar ele do lugar. Aí ele falou, dá uma cotovelada no Olajuwon, disse que o Olajuwon virou pra ele e falou assim, hahaha, nice elbow, tipo, legal cotovelo. Tipo, não consegui entrar na cabeça do cara, e isso, do Doncic, eu percebo isso. Não tem como entrar na cabeça dele. Ele mesmo com 20 anos de idade, mais uma vez citando a idade dele, mesmo com 20 anos de idade, o cara parece muito mais pronto do que ele realmente é. O cara, me pegou aquela cena, o cara deu risada porque deu um passe para arquibancada. Eu falei, nada vai afetar esse cara. Se ele ter feito essa jogada horrorosa não afetou ele, ninguém vai conseguir entrar dentro da mente dele. E acho que isso é importante a longo prazo. Então, voltando à pergunta do teto do Dallas. Eu fui um cara que não falei que o Dallas iria para os playoffs. Eu deixei eles de fora dos playoffs.
Porém, do jeito que tá jogando pra mim, eu já mudei. Eu passei de um cara que achava que eles não iam pros playoffs para um cara que acha que eles vão certamente pros playoffs, do jeito que o time tá Até jogando. porque o Spurs não vai. O Warriors já não vai, já liberou uma vaga, né? Dos que eu imaginava que fossem. O Spurs já tá com um cara que não vai também. Blazers tá mal. Então, liberando 2 ou 3 vagas, com certeza o Mavericks vai ser um dos times que vai entrar aí. Que nem falou, tá com 11-5 nesse momento que a gente tá gravando. Aí se perguntar qual é o teto do Dallas, cara, eu não acho que pega mando de quadra. Muito difícil que fique entre os 4 primeiros. Até por questão de elenco. Por mais que tenha o Doncic, tem o Porzingis, que é um cara que talvez pode, mas espera que não, mas talvez ele possa se machucar de novo. Enfim, o elenco de apoio não é tão forte assim. Tem até uns scores ali, o Tim Hardaway pontua bem e tudo mais. Mas eu não consigo ver um time que pega mando de quadra. Se eu tivesse que apostar, eu imaginaria essas alturas algo em torno do 6º ou 7º lugar. Talvez o teto talvez seja um 4º ou 5º. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria algo em torno de 6º ou 7º. Vavo, você tocou no assunto do Porzingis. O Porzingis que começou meio enferrujado, né? Quer dizer, ele ainda... Tudo bem, ele ficou 20 meses parado. Demora um tempo pra gente conseguir... Pro jogador voltar a ter aquele ritmo de jogo. 20 meses é muito tempo. São praticamente 2 temporadas inteiras que ele não jogou. Ele teve até alguns jogos bons. Ele é um jogador muito, muito único, né? O termo que se usa é o unicórnio, né? Porque ele é um jogador de 7 pés e 3 polegadas de altura, só que ele é um bom... talvez ele jogue melhor fora do garrafão do que dentro do garrafão. Aliás, o jogo de post dele é um jogo bastante complicado. Ele teve dificuldades, um jogador que fez ele sofrer muito essa temporada foi o Marcus Smart, marcando ele dentro do garrafão, que é uma régua inteira de 30 centímetros menor do que o Porzingis, né? Ainda assim, mesmo enferrujado, o Porzingis é um cara que tá com seus 18 pontos por jogo, 9 rebotes, chutando 37% de 3. Você acha que o Porzingis ele vai voltar a demonstrar o potencial que ele demonstrou no Knicks? Ou você acha que agora, jogando com o Doncic, ele vai ser essa segunda estrela e vai ser isso daí mesmo? Bom, ele vale citar que ele foi um All-Star na última temporada dele. Ele foi escolhido para o All-Star Game e teve a lesão grave, né? Então eu acho que no currículo dele, digamos que ele nunca mais vai para um All-Star Game. No currículo dele vai dizer que ele disputou um All-Star Game, embora ele não tenha disputado. Que nem momento throwback. Theo Ratliff, lembra do Theo Ratliff, o pivô? Lembro. Ele foi um dos maiores contratos inspirantes da história, que era um contrato longo na época, que podia fazer contrato de mais de 4 anos. Sim. A partir do 3º ano de contrato, ninguém mais queria ficar com o contrato e ele ficava sempre sendo colocado em trocas para contrabalancear salários. Então, naquela temporada que o Sixers chegou às finais contra o Lakers, 2001, ele era o pivô titular do Sixers. Ele foi escolhido para o All-Star Game, se machucou, não jogou, e foi a única vez que ele foi escolhido. Aí o Sixers queria continuar na briga pelo título, trocou pelo Mutombo, lembra disso? Lembro. Aí o Mutombo chegou no meio da temporada e jogou até o final pelo Sixers. E o Ratliff, a partir daí, meio que caiu na desgraça. Que aí ele já não era mais utilizado pelo Sixers, enfim. Foi só um aposto throwback no meio do Porzingis. Só para terminar, nesse aposto que você falou, o Phil Jackson, nas finais, que foi Lakers e Sixers, perguntaram se o Lakers era favorito. O Lakers, no auge ali de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, e aí o Phil Jackson, a resposta que ele deu, falou assim: o time que tem o MVP e o jogador defensivo do ano é o Philadelphia, logo favoritos são eles. Embora todo mundo soubesse que não fosse, né? Exato. Então, voltando ao Porzingis, respondendo a tua pergunta, com 5 minutos de atraso. Ele foi um cara que, na temporada que ele jogou, tô até olhando aqui, temporada de All-Star dele foram 48 jogos antes da lesão, quase 23 pontos, 6 rebotes, chutando 40% de 3 pontos, muito bem, 44 de field goals. É um cara que, se for fazer uma análise numérica, a queda não é tão grande, principalmente porque a gente tem uma amostra pequena dessa temporada, que são apenas 15 jogos, ele ainda pode melhorar, mas ele é um cara que, até pela função que ele está exercendo, ele está pegando muito mais rebote do que ele pegava, está pontuando um pouco menos, e os demais números também parecidos, inclusive os de aproveitamento.
sim, eu acho que ele vai ficar na sombra, entre aspas, do Doncic, tipo aquele segundo jogador muito bom de um time. Vários times, tipo CJ McCollum, é um segundo jogador muito bom de um time. Acho que dá para usar de exemplo até o Russell Westbrook, segundo jogador que é muito bom de um time. Eu acho que o Porzingis vai ficar nesse patamar. E dificilmente, tendo o Doncic ao lado dele, ele vai conseguir ser o grande líder de um time que nem ele era dos Knicks. De um time que não era muito bom, mas ele era o grande líder do time. Mas, cara, eu acho que a amostra, desde que ele voltou, é muito pequena ainda. 15 jogos é uma amostra muito pequena. Eu pego um cara como, sei lá, o Gordon Hayward, depois de uma lesão grave, ele ficou uma temporada inteira jogando abaixo no nível dele, e agora que ele tava próximo do Gordon Hayward, que era antes de machucar, sei lá, já 2, 3 anos atrás, quando ele jogava no Jazz, que ele também tinha sido um All-Star. Então, eu acho que talvez, por questões de amostra pequena, talvez não seja uma boa hora para chegar a alguma conclusão para dizer que não, Porzingis não vai voltar a ser o que ele era, ou não, Porzingis não vai evoluir mais, ele é isso aqui daqui para frente na carreira dele. O Dallas apostou nele, assinou um contrato de 5 anos com ele. Quanto que foi o total aqui? Vou até ver o 150 e lá vai fumaça. Putz, tá ano por ano aqui, tem que somar, mas é 150 mais ou menos. Lá vai fumaça. 150 e poucos. Acho que é 154, se eu não me engano. Então aqui tem ano por ano, ó, 27, 29, 31, 33, 36. Teria que somar isso aqui. Então, e o último ano ainda é player option. O Dallas aposta nele, dentre apostar e não apostar, eu apostaria, porque ele é um cara que eu vejo potencial, ele ainda é novo, ele vai estar num time que deve ficar bom, principalmente por causa do Doncic, deve ser um time bom nos próximos tempos, já tá com 24 anos. E, enfim, a minha resposta para a tua pergunta é: eu não quero dar uma opinião baseada numa amostra muito pequena desde a volta dele, ainda acho que se adaptando e voltando aos poucos e tendo mais confiança, jogando mais minutos, ele tá jogando menos minutos do que ele jogava antes de se machucar, eu acho que ele ainda pode ser igual ou até melhor do que ele estava sendo nos Knicks. E eu acho que o Dallas não vai ter problemas em trazer free agents agora que tem um jogador como o Doncic. Eu acho que vai ter um monte de gente querendo jogar com o Doncic, e aí, eventualmente, acho que vai ter um novo acordo de televisão para ser assinado logo mais. O cap deve continuar subindo. Esse salário do Porzingis nem é algo que daqui a alguns anos vai ser considerado muito alto, então o Dallas sempre vai conseguir trocar ele se quiser mais para frente. Enfim, eu acho que o Porzingis vai evoluir, sim. Eu acho que 20 meses parado não é algo que você deve deixar de lado, você tem que levar isso em consideração. Acho que o Porzingis vai evoluir, principalmente na segunda metade da temporada. E aí, para a gente falar um pouco, terminar a discussão sobre o Doncic, a gente vai meio que emendar os pontos que eu tinha colocado aqui. Hoje, o Doncic, todo mundo está falando que o Doncic é sim candidato ao prêmio de MVP nesse momento, se você for parar para analisar. Fazendo todos aqueles descontos, que é muito cedo para a gente definir qualquer coisa, é muito cedo. O Giannis vai disputar o prêmio, possivelmente o LeBron deve estar nessa conversa se continuar jogando o que ele está jogando, liderando a liga em assistências. Enfim, está muito cedo para a gente delinear as candidaturas ao prêmio de MVP. Tem o Harden, que continua jogando muito bem no Rockets. A minha pergunta e aí para a gente debater esse último ponto para encerrar o assunto nessa temporada, a candidatura dele é real? Quer dizer, você acha que daqui 3 meses a gente vai continuar falando de Doncic como um dos candidatos ao prêmio de MVP? E mais, quer dizer, qual que é o teto dele como jogador? Ele vai ser, pegando aí como parâmetro talvez o LeBron, que é o outro jogador de 20 anos que tem tanto talento quanto o Doncic está demonstrando, que a gente tem aí num passado recente. O LeBron tem 4 prêmios de MVP, 3 títulos, 8 finais. O teto do Doncic como jogador é por aí, é um pouco abaixo do LeBron. O que você imagina? Roubou uma final do LeBron, hein? São 9. São 9 finais, perdão. 10 com esse ano. Então 10 com esse ano, exatamente. Bom, da candidatura do Doncic para MVP, eu acho que ele vai ficar na briga. Uma das coisas mais importantes para ficar na briga para MVP é o time ter uma campanha boa, exceto o Westbrook em 2018, 2017. Mas que ainda assim venceu, acho que 47, 48 jogos. Classificou em sexto, então acho que mas enfim, o importante primeira coisa mais importante é ter uma campanha boa, porque nenhum cara com campanha negativa ou com campanha com 8º lugar vai conseguir ser MVP na NBA atual. A gente tivemos casos lá no passado, mas na NBA atual dificilmente isso vai acontecer. Porque isso... No beisebol acontece. O beisebol, o Mike Trout
ganhou o prêmio de MVP da American League e o Anaheim Angels ficou abaixo dos 50% de aproveitamento. Cara, Por tá isso que falando o sério, tu beisebol é acabou uma de puxar bosta. um assunto específico sobre beisebol. Por isso que o beisebol é uma bosta. Eu sei disso porque o Bill Simmons ficava debatendo com a Mallory Rule no podcast dele, e ela jurava por Deus que o cara tinha que ganhar o prêmio de MVP, e o Bill Simmons falava, não dá para um cara num time de menos 50% ser MVP, e o cara ganhou. E beisebol é um lixo. Só isso que eu queria Fala um falar. pouco mais sobre o que tu sabe sobre beisebol aí. Entre nós, Bom, não conta pra ninguém. É que eu sou muito maníaco por esportes, eu não, conheço bastante de beisebol. Eu a só gente tá numa odeio, live aqui, ó. mas Vocês eu viram as conheço caras que eu tava bastante. fazendo? Eu tava fazendo umas caras enquanto falava, tipo, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? E Mas eu vai, falei, ele tá usando sério uma referência, eu achei que tava mentindo. não, eu tô falando sério. Mas enfim, desculpa te Já interromper, me vai lá. perdi o que eu tava falando, já me perdi. Eu tava falando Ah, que dos critérios pro cara participar do prêmio de MVP, da votação da disputa, é a campanha boa. E isso o Dallas deve ter. deve ter, é o que tudo indica. Mas o LeBron também deve ter, o Giannis também deve ter, o Harden também deve ter. Eu não sei se entra mais alguém nessa conversa aí, o Kawhi, e acaba ficando um pouco, por causa do load management, acaba ficando um pouquinho abaixo, talvez, com os critérios que as pessoas usam. Mas, enfim, eu acho que ele vai estar na conversa até o final. Eu acredito que ele vai acabar ali entre os pelo menos entre os 5 primeiros, vai. 4 primeiros, talvez. E talvez isso já seja um sinal que ano que vem ele já entra. Qual foi a última vez que um cara tão jovem estava na disputa para MVP? Talvez o LeBron, mas o LeBron não entrou desde o início tão forte assim. Cara, com 20 anos eu não lembro. Com 20 anos eu acho que talvez seja até um negócio meio inédito. Assim, eu não tenho essa. No passado recente que eu acompanho NBA de 20 anos, eu não lembro de ninguém, cara. É que o LeBron entrou mais novo, então 20 anos seria o terceiro ano do LeBron, talvez ele já estivesse ali no top 5 também, mas precisaria conferir. E aí, pra pegar um cara tão no início da NBA que foi bem, teria que voltar lá no Wes Unseld, que foi o Rookie MVP em 69, eu acho, sei lá quando. O Will Chamberlain, que foi o Rookie MVP no mesmo ano. Mas um cara tão novo, tá tão na disputa assim, é um bagulho totalmente inédito, principalmente na NBA atual, enfim, totalmente globalizada, com jogadores do mundo inteiro, com caras chegando super prontos, com físico tipo o físico do Zion Williamson, um cara entrando na NBA sendo mais forte que a liga inteira, umas coisas assim. Eu acho que ele, não sei se ele chega a disputar o prêmio nesse ano, mas ele vai estar ali no top. Tipo o Paul George ano passado, ninguém achava que ele ia ganhar, mas ele era um cara ali que ficou no top 3 a temporada inteira, mais ou menos. E o teto do Luka Doncic, cara, o teto dele é ganhar múltiplos MVPs, não tenho dúvida. O teto, se a gente falar o melhor cenário ideal, é ele ganhar 4, 5 MVPs trilhando um caminho parecido com o que o LeBron fez. Eu acho que os 4 MVPs do LeBron nem representam tanto a grandeza dele, porque inclusive ele ganhou num período muito curto de tempo, né? Ele ganhou 4 no intervalo de 5 anos. E chegou um momento que ele virou o concurso, né? Tipo, os caras não votavam nele. Tipo, ninguém mais vota nele. É. Ano passado ele pegou um voto de terceiro lugar, de quinto lugar, tu viu? Tu viu isso? Mas ano passado mas por exemplo, na temporada que o Cleveland foi campeão, ele claramente foi o MVP daquela temporada, só que ele nem foi considerado por razões óbvias, assim, porque ele era o LeBron. Eu acho, aliás, não, na temporada que o Cleveland foi campeão, não, foi outra, porque na temporada que o Cleveland foi campeão, foi a temporada que o Curry ganhou por unanimidade. Foi outra. Enfim, eu acho que, olhando assim, a gente falou de 4 candidatos, né? Eu acho que o Harden, a gente já sabe das questões de narrativa do Harden. Então, eu acho que o Harden, na hora que chegar ali perto, a galera não vota no Harden, porque a gente já discutiu isso à exaustão aqui no podcast. A gente já sabe, o pessoal já sabe o que a gente pensa. Eu acho que o LeBron vai chegar um momento, principalmente se o Lakers continuar nesse ritmo, que o próprio LeBron vai começar a se poupar para os playoffs. Diferentemente do que o LeBron fez a carreira inteira dele, que era jogar em marcha lenta no começo da temporada e aí ir esquentando as turbinas para os playoffs, essa temporada, por todas as dúvidas que existiam ao redor do elenco do Lakers, etc., eu acho que o LeBron escolheu começar a 1000 por hora para o Lakers abrir uma folga e aí se poupar mais perto dos playoffs. Então eu acho que o LeBron... o melhor começo dele, eu vi isso. Exato. Quanto é que tá? 14-2? 15-2? Não sei quanto é que tá. Foi 15, acho que 15-2 com a vitória de ontem. Bom, quando eu li tava 14-2 e dizia que esse é o melhor começo de temporada regular da carreira do LeBron James, que pra um cara que tá na 17ª temporada, é isso? Exato. É um bagulho absurdo, né? E aí, eu acho que a discussão vai acabar... Eu acho realmente que o Doncic vai sim disputar o prêmio, eu acho que ele vai estar na discussão.
eu acho que o Giannis ainda é o favorito, e eu acho que o argumento que todo mundo vai usar é questão defesa. O Doncic ainda é um jogador que ainda tem que evoluir na defesa. Ele, como todo jogador, de vez em quando ele tira umas folgas na parte defensiva do jogo. O Giannis não tem feito isso ultimamente, então eu acho que no frigir dos ovos, se ele mantiver uma média perto de um triple-double, ele vai estar na discussão. Eu acho que ainda vão usar a justificativa de defesa para darem o prêmio para o Giannis. Isso aqui é tudo uma projeção. E sobre a carreira, eu concordo contigo. A gente estava olhando para uma carreira como a do LeBron, vários prêmios de MVP. Eu acho que, eventualmente, inclusive, ele vai ser o melhor jogador da liga de forma incontestável. Assim, quando o Giannis tem 6 anos a mais que ele, né? Então, você pensa que quando o Giannis tiver 32, o Luka Doncic vai estar no suposto 6. A não ser que, obviamente, que o Zion entra nessa discussão. Eu falei, inclusive, quando teve o draft, que eu acho que, em termos de talento puro, o Doncic é mais talentoso que o próprio Zion. Se tivesse os dois no mesmo draft, eu escolheria o Doncic. Falei isso em alguns episódios atrás. Mas eu acho que o teto dele é por aí. E aí acho que falamos bastante do nosso Wonder Boy esloveno, né? Wonder Boy, what is the reason of your power? Homenagem aí. Jack Black, Kyle Glass, Tenacious D. Mas, pensando em Tenacious D, você pensa muito no D, amigos? Em quem? Não sei. A Liga resolveu rever algumas coisas do calendário, certo? O cara tá usando droga. A gente tava aqui, pessoal. Eu não entendi nada que o Marcelo falou. O que ele Também falou? não. A gente tava aqui falando de Luka Doncic e o Marcelo tava, tipo, cheirando a meia, tá ligado? Porra. É que a excelência me deixa nas alturas. Cheirando Nescau. E pra quem tá vendo a live dessa transmissão, o enquadramento do Marcel, ele tá, tipo, utilizando 5% do canto inferior direito da tela. Então, você vê a cara dele. É que eles não estão me vendo, só vocês estão me vendo. Eles estão vendo só vocês dois. Ah, é? Ah, tá. É. Ah. Eu estranhei o Marcelo pelado. Eu estranhei porque que o Marcelo tava pelado. Ah, mas você nunca me estranha pelado, né? Eu e o Marcelo temos um amigo que os pais do cara são naturistas. E aí, o Marcelo é amigo dele de infância. Diz que você chegava na casa do cara, tipo, sei lá, fazer trabalho de escola, tava os pais do cara, tipo, pelados em casa. É verdade. É verdade. Aprendi muito sobre a vida e a anatomia humana. A como amar o seu próprio corpo, né? Desde criança. Beijo aonde você estiver aí em cima, caras. Então, ó, a Liga finalmente resolveu algumas coisas do calendário. A gente sempre falou aqui, a gente tá falando há bastante tempo de load management, de como as pessoas têm muito jogo, de jogo que você vê, até você não assiste vários jogos, então a audiência tá caindo muito, né? Porque tem 82 jogos na temporada, e aí tudo bem você perder um, é tipo o capítulo da novela, né? Você vai ver um, mas daqui dois dias eles vão estar falando a mesma coisa. Boa analogia, nunca tinha pensado nisso. Mas eles têm que rever algumas coisas e tá acontecendo. O que tá acontecendo nessa revisão de calendário aí, Gui? Então, a gente também já falou, já citou isso de forma en passant, digamos assim, em outros episódios, que é a questão de rever calendário. A gente já falou de management aqui, a gente já falou do excessivo de jogos, e a Liga finalmente parece que está começando a pensar em rever alguns conceitos. Só que não é só o número de jogos, eles estão pensando em mudar um pouco, também por conta dessa questão do tanking, por conta da questão de não necessariamente terem os melhores times nos playoffs, nas finais principalmente. Nos playoffs, eu acho que é até normal você ter times um pouco mais fracos, porque uma das conferências é mais fraca. Mas, realmente, chegar aos 2 melhores times na final, eu acho que é uma coisa que a Liga precisa fazer. Eu estou falando especificamente do que aconteceu, por exemplo, em 2018, que claramente os melhores times eram o Rockets e o Warriors, mas eles se enfrentaram nas finais de conferência, e aí o Warriors acabou destruindo o Cleveland nas finais, né? Então, uma das primeiras medidas que estão sendo estudadas é justamente a reorganização dos times de 1 a 4
quando chegar nas finais de conferência. Então, basicamente, quando a gente tiver 2 times no Oeste e 2 times no Leste, esses times vão ser reorganizados da melhor para campanha, e aí o time de melhor campanha vai pegar o de pior campanha, ainda que sejam os 2 da mesma conferência, e a segunda melhor campanha vai enfrentar a terceira melhor campanha, e aí os 2 vencedores vão para a final. Então, por exemplo, citando em 2018, iria Rockets para um lado da chave, Warriors para outro lado da chave, e esses 2 times poderiam se enfrentar nas finais. Essa, das medidas que estão sendo estudadas, essa parece que é a mais fácil de vingar. Os playoffs, dificilmente os donos do leste, principalmente, vão aceitar uma votação de passar sempre os 16 melhores times para os playoffs, independentemente da conferência, como é o caso da WNBA. Na WNBA existe a divisão por conferências, mas vão sempre os melhores times para os playoffs. Na NBA, dificilmente os donos do leste vão votar para isso, porque isso significa talvez você ter 10 times, 11 times do oeste e 5 times do leste nos playoffs. Vavo, o que você acha dessa medida? Você acha legal? Você acha que funcionaria ter essa reorganização dos times na hora das finais de conferência? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, de fazer essa redivisão só quando tivessem 4 times. Eu pensava sempre, ou desde o início, que aí poderia acontecer isso que tu falou, de passar 9 de um lado, 7 do outro, 10 de um lado, 6 do outro. E eu nunca tinha pensado nisso só no final. E eu comecei a ler, eu falei, essa ideia não é ruim, não. Essa ideia não é ruim, não, porque, na verdade, ela é claramente uma medida sendo tomada para os 2 melhores times chegarem às finais. E a gente já teve... 2017 e 2018 foi um exemplo, mas eu acho que lá no início dos anos 2000, lá após a aposentadoria do Jordan no Bulls, lá era muito mais grave do que é hoje. Lá naquela época, quem chegasse à final era campeão do Oeste. Aquele Lakers e Kings em 2002, claramente os 2 melhores times da NBA. O Lakers e Blazers lá em 2000, que aí o Lakers foi jogar contra o Pacers e ganhou com facilidade. 2001 ganhou com facilidade do Sixers, 2002 ganhou com facilidade do Nets. Depois o Spurs ganhou com facilidade do Nets. Aquela época era muito mais desequilibrado do que é hoje. Teve time com 48 vitórias, eu lembro, se não me engano foi o Suns, que numa temporada ficou fora dos playoffs pelo Oeste. De tão mais forte que era o Oeste, mesmo eles se enfrentando muito mais dentro do que em comparação aos times da outra conferência, os times acabavam com uma campanha muito melhor. Então, essa solução das 4, de só reorganizar os 4, teria sido uma boa ideia. E aí eu voltei aqui, eu abri a temporada 17-18 só para ver o que teria acontecido. Realmente, o Rockets e o Warriors teriam ficado em lados diferentes. Porém, o Warriors ia pegar o Toronto fora de casa, é isso? Ah, não, foi Boston e Cleveland, né, aquele ano. Então esquece o que eu falei, porque o Toronto teve campanha melhor que o Warriors. Então no caso teria sido Rockets e Cavs com o mando do Houston e o Warriors e Celtics com o mando do Warriors. Bem provável que a gente teria tido uma final entre Rockets e Warriors. Enfim, eu achei a ideia boa. Eu achei essa ideia boa. Não vejo muita barreira para ser aceitado, que nem tu falou. Se fosse uma mudança desde lá do início, muito possível que os times do leste não iriam aceitar, por ver que estariam numa desvantagem muito grande. Mas eu acredito que essa deva ser uma das mais fáceis de ser aprovadas dentre as que foram propostas aqui. Aí depois disso, além essa parece que é a mais fácil, mas assim, tá tudo sendo conversado, porque isso envolve muita gente, envolve a liga, envolve a associação dos jogadores, porque menos jogos significam menos renda, então eles têm que, dificilmente você vai ter menos jogos na temporada regular, mas querem compensar esses jogos de outra forma para que a distribuição de receitas continue no mesmo nível, e aí entra essa segunda coisa que está sendo estudada. Essa já é vista com muito mais ressalva pelos donos, pelo que eu tenho lido por aí. Tem até um podcast do Old com o Zach Lowe só sobre esse assunto, sobre essas possíveis mudanças. Vale muito a pena, saiu acho que ontem, vale muito a pena para quem escuta em inglês escutar. Esse aqui é uma coisa legal, baseado no esquema de futebol, no esquema de calendário de futebol. A NBA está estudando criar uma Copa, entre aspas, um torneio eliminatório entre os times. Esse torneio aconteceria basicamente concentrado entre os períodos do Thanksgiving, que coincidentemente é essa semana nos Estados Unidos, depois de amanhã, né? É quinta-feira, e entre o Thanksgiving e o Natal, né? Como que funcionaria esse torneio?
Para isso, o número de jogos na temporada regular se reduziria de 82 para 78, e aí você teria esses times disputariam vagas para essa Copa durante a temporada regular da NBA. Os jogos que valeriam seriam os jogos entre as divisões, né? Então, os vencedores de cada uma das divisões, mais as duas outras melhores equipes dentro das suas respectivas divisões, se classificariam para um grupo de 8, né? E aí teria quartas de final, semifinal e final. Esse torneio ele não seria classificatório para nada. A única coisa é que talvez ele tivesse um incentivo financeiro, né? O time vencedor ganharia um prêmio em dinheiro, mas como eu disse, essa medida ela é vista com bastante ressalva pelos donos, até porque seria muito difícil, como esse torneio não seria classificatório para nada e não seria na prática quase nada, seria muito difícil você pegar os líderes de cada divisão que estão sempre mirando nos playoffs e falar para eles disputarem um torneio a sério, né? Sei lá, pegando esse exemplo, o LeBron com 35 anos de idade, ele não vai se matar num torneio eliminatório, sendo que ele pode ser campeão, que ele tem chance de ser campeão nessa temporada. Então, Vavo, o que você acha dessa Copa que a NBA também está estudando fazer? Essa Copa, exatamente essa Copa existe no NBB, né? Que é a Copa Super 8, que é do primeiro colocado até o oitavo, mata-mata. Só que no caso do NBB, o campeão vai para essa liga, eu não sei exatamente o nome da liga do continente, aí o campeão tem um prêmio, que é uma vaga para uma liga internacional. Isso faz com que os times queiram ganhar a Copa Super 8, que vai ter agora, se não me engano, em janeiro vai ter mais uma edição. Teve no ano passado, vai ter esse ano de novo. Já na NBA, foi o que tu falou, não tem incentivo nenhum. Se não tiver um incentivo financeiro muito grande, os times vão botar os caras da D-League para jogar. Não é um torneio de tradição que todos os times querem ser campeões, vamos ser campeões da Copa Super 8 da NBA. Então eu acho que é isso. A redução de jogos, isso aí tem uma conexão com a redução de jogos. Diminuiria de 88 para de 82 para 78. Os dois times que forem até a final desse torneio vão jogar 81 jogos, ou seja, seria uma redução de um jogo para esse time, de 2 jogos para alguns, 3 jogos para outros e de 4 jogos para os times que não jogarem. A minha opinião já que vai ter uma redução de jogos, eu entendo que eles não podem fazer uma redução muito brusca, porque isso envolve a parte financeira. De 82 para 78 já são 2 jogos em casa a menos para cada franquia. Cairia de 41 para 39. E isso realmente tem um impacto, embora seja um impacto de 5%, é um impacto no bolso dos donos dos times, e isso talvez eles fossem relutar em aceitar. Porém, se fosse eu já brigaria por uma redução maior de jogos. Poderia até manter esse torneio intertemporada aí, ver de repente ver aí nos próximos anos o que queria acontecer, mas eu já brigaria por uma redução de jogos maior. Se eu, Vavo, fosse escolher, eu reduziria de 88, eu vi alguém dando ideia de 72 jogos. E por que 72? Porque se tu jogar 2 vezes contra cada time da outra conferência e 3 vezes contra cada time da tua conferência, essa soma dá 72 jogos. E tem pessoas defendendo isso que deveriam ser 72 jogos. Cara, eu com certeza, se conseguir reduzir esses 4 jogos para mim, já estaria no lucro. E eu falo isso porque não é porque eu não gosto de ver os jogos da NBA, porque tem muito jogo desnecessário na NBA na temporada, muito jogo, assim, ó. Pro time que eu torço, tem jogo que é muito desnecessário, assim, que eu só vejo porque, sei lá, que eu tô com tempo livre naquele dia, senão eu não ia ver, tá ligado? Eu até entendo que quem tá as pessoas que precisam dar opinião nesse assunto são pessoas que estão como investidores da NBA, que vêm como um business, que estão com dinheiro em jogo, e às vezes jogos a menos têm um impacto financeiro muito grande, mas de qualquer jeito, a NBA precisa ver isso como uma coisa a longo prazo, talvez menos jogos transformem os jogos em jogos mais atraentes, talvez o ingresso vai custar mais caro, e no bolo geral, a longo prazo, vai acabar ganhando mais dinheiro ainda, ao invés de menos dinheiro. Porque se a solução fosse aumentar o número de jogos, faria 100 jogos por temporada e ia ganhar mais dinheiro. Não, claro que não, porque a qualidade dos jogos ia diminuir, o interesse ia diminuir, então precisa achar esse ponto de equilíbrio também, e eu acredito que seja com menos de 82 jogos. Só uma coisa que eu acho que eu falei errado aqui, na verdade não é que os da divisão disputariam o torneio, é que contariam os jogos dentro da divisão,
mas não necessariamente o líder. Por exemplo, se um time é o líder da divisão, mas outro time tem a melhor campanha dentro da divisão, entre os jogos da divisão, esse time que iria disputar o torneio e não necessariamente o líder da divisão, tá? Tá, isso pra mim não faz sentido, mas tudo bem. Enfim, mas Eu a achei questão... que era o líder de cada divisão mais os outros 2 melhores, isso faria sentido. A questão que a NBA também, uma das justificativas que poderiam servir para implantar essa Copa, seria justamente ter um pequeno break para que os times, enquanto esse torneio rola, os outros times descansem, aí você tem um pouco mais de energia para a segunda metade da temporada, mas seria complicado para um time que disputou esse torneio, né, que está disputando o título também, enfim, tem todas essas questões e é por isso que essa medida é um pouco mais complicada de ser implantada. A terceira e última grande coisa que está sendo estudada é uma outra coisa que eu particularmente também gosto, que é um pequeno torneio entre os times, entre o 7º, o 8º, o 9º e o 10º colocado de cada conferência, para que esses times disputem as 2 últimas vagas nos playoffs de cada conferência. Então, como que isso funcionaria? Basicamente, os times de 1 a 6 continuariam tendo suas vagas garantidas nos playoffs. Aí você teria um jogo eliminatório entre o 7º e o 8º classificados de cada conferência, como tem mais ou menos no beisebol. Olha, eu citando o beisebol de novo. E aí, o vencedor desse jogo teria a 7ª vaga. Ele entraria com o 7º seed nos playoffs. O perdedor desse jogo, ele jogaria com o vencedor do jogo entre o 9º e o 10º, certo? E aí, o vencedor desse jogo entre o perdedor do jogo 7 e 8 e o vencedor do jogo 9 e 10 ficaria em 8º lugar. Então, como que funcionaria isso basicamente na prática? Pegando a Conferência Oeste do ano passado. Esse torneio seria disputado entre Spurs, Clippers, Sacramento e Lakers. Haveria um jogo entre Spurs e Clippers, o vencedor iria para a 7ª vaga, e aí disputaria contra o Nuggets. O perdedor desse jogo jogaria contra o vencedor de Kings e Lakers, e aí o vencedor desse segundo jogo entraria em 8º. Eu acho uma ideia legal, até porque existem alguns times que começam a temporada muito mal, mas acabam engrenando ao longo e às vezes não dá tempo de entrar nos playoffs, né? Eu acho que com isso você manteria o interesse de times mais tempo na temporada. Por exemplo, em um determinado momento da temporada passada, voltando ao Oeste, o Kings já estava muito longe do Clippers. E aí, o que acontece é que, ao invés de você manter o Kings interessado em ir bem, esse time poderia falar, não, agora vamos começar a perder, porque já que a gente não vai nos playoffs mesmo, vamos começar a fazer tank para ver se a gente pelo menos melhora um pouco a nossa escolha. Eu acho que com essa medida, talvez fique mais interessante. Cara, eu acho, a grosso modo, eu acho desnecessário. Porque tu jogar 82 jogos pra decidir quem vai ser o 7º e quem vai ser o 8º, pra depois ter um jogo pra decidir quem vai ser o 7º e quem vai ser o 8º, eu falei, pô, os caras jogaram 82 vezes pra decidir quem é o 7º. Aí quando o cara é o 7º, o cara tem que jogar com o 8º uma vez pra ver se ele é realmente o 7º, tirar a prova disso. Isso eu acho, por esse lado, eu acho meio desnecessário. Porém, tem esse lado. Eu só consigo imaginar isso como que nem falou, manter o interesse do time até o final, pra evitar que os times façam tanking. Isso o quê? Tornaria os jogos mais interessantes, pra evitar... tipo aquele jogo entre Suns e Pelicans no ano passado, que era uma disputa para quem conseguia perder o jogo, cada um fazendo cagada atrás do outro, enfim. Eu só consigo ver por esse lado, cara. Aliás, falando em disputa, uma coisa que a gente não falou, Você viu o final de Chicago e Charlotte? Vi. Cara, que coisa louca que foi aquilo. Para quem não viu, o Charlotte estava liderando por 115 a 110, se eu não me engano, faltando menos de 10 segundos, né? Acho que foi uma coisa assim, era né? Pouco, era isso. Aí o Chicago sai correndo, faz uma cesta de 3 pontos. O Charlotte, na hora de sair, perde a bola. O cara, eu não lembro agora quem que foi o jogador, se foi o Zach LaVine, sai da linha de 3 pontos e faz um buzzer beater e ganha por 1 ponto, né? Foi uma coisa de louco, né? Sim, tava 5 de diferença, eles fizeram uma de 3, roubaram a bola, fizeram de 3. E ainda sobrou um pouco, não foi o buzzer beater, sobrou uns décimos, mas o Hornets não conseguiu. Mas enfim, terminando, você acha desnecessário, então? Eu acho desnecessário, cara. Eu acho muita função.
tu joga a temporada inteira pra garantir uma posição, 82 jogos, para no final, em um jogo, tu tem que confirmar a tua posição, tipo assim. Eu acho meio desnecessário. Mas eu entendo eu tô vendo uma vontade da NBA, tanto nesse torneio do meio da temporada, quanto nessas últimas vagas dos playoffs, de ter um mata-mata de um jogo só. Eles querem porque querem. Essa vontade mesmo. deles de ter um mata-mata, por exemplo, eu acho que eu posso dizer até o que pode ter sido o trigger para isso. Lembra 2 temporadas atrás que o Nuggets e o Wolves na última rodada estavam com exatamente a mesma campanha, empatados. Quem vencesse ficava com a 8ª vaga, quem perdesse ficava em 9º. E aí o Wolves ganhou do Nuggets e aí enfrentou o Rockets, que tinha ficado em primeiro. Lembra disso? Eu acho que isso foi o trigger, porque aquele jogo foi muito bom. Foi o jogo que eles botaram na TV nacional, eles mudaram o calendário, colocaram esse jogo Nuggets e Wolves pro nacional, e foi um jogo muito bom. Então acho que talvez isso tenha sido a faísca para os caras. De repente a gente precisa de mais jogos mata-mata de um jogo, que acontece no futebol. Por quê? Porque no futebol os jogadores jogam e demora 4, 5 dias para se recuperar e poder jogar de novo. Na NBA os caras jogam 2 dias seguidos. Mas enfim, eu acho que essa vontade talvez nesse sistema aqui seja uma vontade meio exagerada. Tipo, concorda comigo que não tem um porquê fazer isso. Tipo, não consigo, enfim. Enfim, de qualquer maneira... Seria legal assistir, legal, mata-mata, ia ter atenção, ia trazer dinheiro, ia trazer audiência, mas não vejo um porquê. Eu acho que, de qualquer Nenhum maneira... desses times, só pra dizer, nenhum desses times vai chegar longe. Os 2 que saírem daqui possivelmente vão ser eliminados na primeira rodada. Então, para o desfecho do campeonato não muda nada, absolutamente nada isso. A gente tem um exemplo de um time 8º colocado que chegou às finais da NBA, que foi o Knicks em 99, porque a temporada era reduzida e tava todo mundo embolado, meio que jogando coisa. Fora isso, nenhum 7º nem 8º lugar chegou às finais da NBA. Então, pouco provável que isso mudasse o desfecho do campeonato. De qualquer forma, eu acho que todas essas possibilidades que a NBA está estudando, eu gosto da NBA estar buscando maneiras de melhorar o produto. Porque eu acho que o tank virou um negócio muito complicado. Os times falam que não fazem, mas fazem. E o tank não necessariamente não é que você entra para perder, mas é isso, você tira seus jogadores e é falar, eu quero ver o que eu tenho para o futuro com os jogadores jovens e tal. Você sabe que você vai perder, ou que muito possivelmente você vai perder. Então, eu acho que essa tentativa da NBA de melhorar o produto e de mitigar as consequências de times que tentam fazer tank é bastante positivo para a liga, e eu acho legal que eles estejam se preocupando. Acho que é isso, né? Vamos falar de primeira fila agora, da perguntinha dos nossos queridos assinantes? Bora! Send the bullet, ele tá aqui, o Iago tá assistindo a nossa live. Então, além da pergunta dele, ele falou que tá apaixonado na sua cadeira, Gui. Essa cadeira é uma poltrona de amamentação, onde minha esposa dava de mamar para os meus filhos, que agora não mamam mais no peito, mas a poltrona é ótima. Eu vou adotar o visual, é uma coisa meio Godfather, tipo... ainda mais que sua cara tá na sombra, é muito vilão de James Bond. E a pergunta do Iago, na verdade, é que ela não tem uma resposta certa, né? Ele pergunta sobre um cara que o Vavo já falou aqui, que é fã declarado, que é o Spencer Dinwiddie. Com essa... enfim, ele pergunta, ele foi nomeado jogador da semana passada, né? Ele tá jogando super bem, o Kyrie ficou fora alguns jogos e tal. Se ele pode conseguir um contrato maior e ir para algum time que ele seja titular. É a única pergunta que a gente recebeu essa semana, mas é importante a gente citar essa coisa para falar de um negócio que a gente já falou. O Dinwiddie, ele primeiro que ele tem um contrato que acho que assinou essa última off-season, né, Vavo? Temporada, acho que tem mais 3 anos. Aqui. Acho que tem mais 3 anos. Então, ele não poderia assinar um contrato agora com outro time. Ele poderia ser trocado por um time que gostaria de tê-lo como titular. Isso sim, e se ele mantiver esse nível de atuação, isso pode sim acontecer. Principalmente se o Nets continuar muito irregular, o Nets pode querer, de repente, conseguir alguns outros ativos pelo Dinwiddie, o que eu acho também não muito provável, porque ele é um grande reserva para se ter, né? O contrato dele vai até 21, 22, e o último é 10, essa temporada é 10.6, a próxima é 11.4, e 21, 22, 12.3, sendo que é player option. É um excelente contrato. Aliás, falando em ano, essas mudanças que a NBA está discutindo não seriam nem para a próxima temporada, iam para 21, 22 também, tá? E aí, você acha que o Dinwiddie ele tem espaço para ser titular em muitos times da NBA? E vamos sair um pouco do caminho
da pergunta, mas o que você acha do Dinwiddie? Você acha que ele tem espaço de titular em times bons? Como é que você vê ele? Eu acho que essa amostra, a gente não tinha uma amostra titular de um time para ver como ele sempre foi um cara sexto homem, até 2 anos atrás ele era um cara que mal entrava nos jogos. Inclusive eu me lembro de um jogo transmitido se não me engano, no Sport TV, que o narrador não conseguia falar o nome dele, era muito engraçado. Ele falava tipo, Dinwiddie, cara, ele falava muito engraçado. Windows, ele falava uma coisa nada a ver, mas enfim. Que ele era um cara desconhecido, ninguém sabia quem ele era por muito pouco tempo. Mas claro que ele já estava no meu radar aqui de jogadores. Agora a gente está dando uma amostra dele começando como titular. O prêmio de jogador da semana da Conferência Leste já é um sinal do que ele poderia ser como titular de uma franquia. Eu acho que sim, ele poderia ser titular em muitas das franquias da NBA. Eu não vejo essa mudança. Que nem a gente falou, ele ainda tem um contrato. Por que o Nets iria trocar ele? Talvez até... Enfim, ele é um dos melhores caras do banco. Tem o Kyrie Irving para voltar, tem o Caris LeVert para voltar. Lógico que esses dois caras voltando... tem o Kevin Durant começando a jogar no ano que vem. Com esses caras voltando, o usage rate dele vai cair um pouco. Ele vai ser acionado menos vezes no jogo. Mas eu não vejo por que o Brooklyn Nets talvez querer trocar ele. É que o contrato dele é muito bom, o valor é muito bom. Exatamente. Enfim, eu vejo ele sendo esse jogador bom reservas no Nets nos próximos anos, e aí talvez lá em 2021, 2022, se ele for esse cara aí de ser quase 20 pontos por jogo, quase 6, 7 assistências, talvez ele nem exerça esse último ano dele de player option e tente assinar com outro time para a temporada 21, 22 em diante, se ele continuar mantendo esse ritmo. Eu consigo ver ele sim sendo um titular de um outro time da NBA. O Spencer Dinwiddie, a gente falou exatamente do contrato dele alguns programas atrás, porque ele era aquele cara, Marcel, que queria transformar o contrato numa moeda digital para ir vender esse contrato e usar e investir. A Liga, inclusive, falou que o contrato dele não contempla esse objetivo, então que ele não vai conseguir fazer isso. Foi recentemente, acho que semana passada, que eu li algo a esse respeito. E o Iago também, na mesmo lugar que ele manda a pergunta, ele me dá parabéns pela vitória no Fantasy, que eu ganhei dele semana passada. Essa semana temos clássico, eu contra Vavo. E outra coisa que ele fala é que ele não gostou do sorvete de pistache, Marcel. Jovens têm esse paladar infantil que usa Tandy para escovar os dentes. Posso falar uma coisa antes do jogo da semana? Fique à vontade. Já que não me deram espaço hoje, e vocês estão acompanhando, não me deram espaço para fazer um destaque inicial, já começaram com o programa e me deixaram no vácuo, eu quero fazer um destaque final que tem uma relação com o Fantasy. Que é? No jogo de ontem, segunda-feira, agora deixa eu abrir a minha janela de novo aqui, no jogo de ontem, segunda-feira, Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, um All-Star, um jogador candidato a prêmios da NBA, ele teve uma partida horrorosa contra o Toronto Raptors. Olha a linha de estatística dele. 0 de 11 nos arremessos, 0 de 4 para 3 pontos, 0 de 3 nos lances livres, depois de tudo isso, obviamente, 0 ponto na partida, 13 rebotes, 2 assistências, 4 turnovers e 5 faltas. O Joel Embiid é um jogador do Gui no Fantasy, e ele ficou com... menos 9,8 pontos. Menos 5,8 pontos. Menos 5,8 pontos. E ele é um cara de média de 27 pontos. Mesmo assim, devido a todos os meus desfalques, eu tenho o Stephen Curry, eu tenho o Zion Williamson, eu tenho o Vucevic, que tá machucado, que é o meu melhor pontuador. Obviamente, o Vavo tem o DM mais forte da... Eu tenho o DM mais forte. O Lonzo Ball, que fica indo e vindo no DM. Hassan Whiteside, que fica indo e vindo no DM. Enfim, tudo isso é culpa do draft automático da NBA. Eu ponho a culpa nele. Mas eu até que não tô perdendo tão feio, 121 a 90. Para um primeiro dia, com todos os jogadores machucados, não é uma derrota tão grande, para quem nem escolheu o próprio time. Mas enfim, a minha observação era do Joel Embiid, que sua partida horrorosa, ele sendo marcado pelo Marc Gasol, que é um cara que costuma anular ele. Outro cara que costumava anular ele era o Al Horford, e aí o Sixers foi lá e puxou o Al Horford. Então muitas piadas na internet que no ano que vem vai ser Embiid, Al Horford e Marc Gasol em Filadélfia. Que agora sim o Embiid vai conseguir jogar. Sigam seus dois carrascos, diga. Uma outra pergunta que eu queria fazer. Top 5 vegetais para salada. Top 5 vegetais para salada. Cara, eu gosto aquele alface, tomate e cebola do barzinho, do boteco. O basicão, do PF. Ele deixa a cebola na água para perder
aquela acidez, aquele bafo que deixa depois, porque dela só fica meio aguada, e aí dá uma misturada com o tomate que tem que estar vermelho, não vem com tomate verde, tomate duro. Tomate vermelhinho, um alface e cebola, e eu não ponho nenhum tempero em salada, né? Esse é o meu diferencial em relação às outras pessoas. Nunca coloquei um azeite numa salada na minha vida. E pra mim, esse trio é a melhor combinação. Mas tem que ser do boteco. O cara do boteco sabe fazer. Eu não sei se é porque ele faz em muita quantidade e por isso dá a cebola, na verdade, que é o tchan. Porque eles deixam na água, eu sei que eles deixam mergulhado na água pra perder toda essa acidez. Esse trio é muito bom. E eu gosto de coisas do tipo berinjela, abobrinha, mas aí tem que ser mais grelhado, mais pra esse lado. Talvez Eu sou contra a abobrinha. Não, uma boa abobrinha... Mas só o porquê dessa pergunta? Não, porque assim, Marcel, top 5 sabores de chiclete. Vamos fazer top 5 Cara, aleatório. Eu não uso chicletes. Eu não uso chiclete. Não uso. É... Eu não porque a maioria transo dos chiclete. Deixa eu fazer mais uma observação do Embiid aqui. O game score dele, o game score é uma estatística que eles usam que envolve todas as outras. Tipo, número de pontos mais número de rebotes, assistências menos turnover. É uma fórmula gigante que veio do beisebol, ó, mais uma vez o beisebol citado, e fizeram uma adaptação para NBA. O game score, ele é mais ou menos relacionado ao número de pontos. Tipo, um game score de 30 é um game score bom. Um game score de 10 é um mais ou menos. Game score... Só que ele pode ser negativo, porque tem coisas que descontam, tipo turnovers, arremessos errados e tudo mais. O Joel Embiid conseguiu menos 8,4 no game score. Eu nunca tinha visto um game score negativo tão negativo. Menos 8,4. E enquanto a gente continua o programa, eu vou dar uma pesquisada para ver quais são os piores game scores da história da NBA. Pode continuar o programa. Mas acho que a gente não tem que... Tem o jogo da semana que eu sei. Eu nem escolhi, mas eu sei Tem que o tem. jogo da semana, vamos lá. Jogo da semana, Gui. Bom, o meu jogo da semana, Tá, o meu jogo da semana vai ser Dallas e Lakers em Los Angeles no domingo, deixa eu só confirmar aqui, domingo, às 6 horas, às 18 horas, quer dizer, aquele horário delicioso para assistir um jogo, domingão, entendeu? Tipo, puta jogaço, Luka Doncic contra LeBron James, o primeiro jogo em Dallas que o Lakers ganhou foi um baita jogo, triple-double para os dois lados, para o LeBron e para o Doncic. Então, o meu jogo da semana vai ser esse. Eu só queria fazer um destaque rápido que na quarta-feira, no dia que esse programa vai para o ar, tem Los Angeles e New Orleans. Em New Orleans vai ser o retorno de Anthony Davis para New Orleans para jogar contra o Pelicans. Imagino que ele vai ser super bem recebido pelos torcedores do Pelicans. Acabou de roubar o meu jogo da semana. Poxa, desculpa. Eu ia falar exatamente por esse motivo, que eram os ex-jogadores voltando a enfrentar os jogadores enfrentando suas ex-franquias. Putz, perdão, Vavo, eu não queria... Então eu vou escolher um outro muito aleatório aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Sexta-feira, 29 de novembro, Dallas e Suns, Dallas e Phoenix, Doncic contra Devin Booker, dois caras que talvez sejam os dois caras mais indicados para jogar um All-Star Game pela primeira vez essa temporada. Eles vêm se destacando bastante, então eu vou... Quem quer ver Doncic contra Booker, dois times que estão tendo campanhas acima do que era esperado deles antes de começar a temporada. Sexta-feira, às 9 do Eastern Time, então às 11 do nosso horário de Brasília. E sexta-feira também tem Nets e Celtics. Maravilha. Aliás, a gente falou dos uniformes City Edition, a fonte que o Boston escolheu para o uniforme deles, se você pegar no ângulo errado, parece que está escrito Boston. Porque o T, ele tem uma perna assim que parece um C, tipo, tá horrível. Enfim. Ó, deixa eu dar o resultado da minha pesquisa dos piores game score da história da NBA, que só tem de 83 e 84 pra cá, né? Mas vamos lá. O Joel Embiid é só, entre aspas, o 27º pior da história, empatado com alguns outros. O pior, David Wesley, em 2000, lembra David Wesley? 2001, em 29 minutos, 0 ponto, 0 de 13 nos arremessos, 0 de 1 de 3 pontos, 0 de 0 dos lances livres, 1 rebote, 1 assistência, 2 roubos de bola, 4 turnovers e 4 faltas. Isso dá menos 11,7, é o pior registrado aqui. É isso. É isso. Estamos falados, Marcel? O Marcel fica só no celular ali. Tô no celular aqui, tô tá no dando Tinder. Parabéns para Fábio Porchat, porque ganhou o Emmy ontem. Parabéns, Fábio Porchat. O Porchat, aquele ditador sanguinário do Chile? Ele mesmo.
Ele tá lá em Nova York e aí ele ganhou, mandei mensagem pra ele, ele respondeu aqui. Então, parabéns, Fábio Porchat, pelo M, Gregório, todo mundo aí do Porta dos Fundos. Mas você pode não ganhar um M, mas você pode nos ajudar no Big Shot Pod All Stars. R$15 por mês aí, 2 Coca-Colinha, tranquilo, calmo, uma promoção do McDonald's, picpay.me/BigShotPod. Vai estar na descrição, entra lá, faça como o Iago, o Luciano, o Diogo, o Thiago, toda essa galera aí que tá nos ajudando. E aí a gente tem essa live mensal que tá rolando aqui nos programas, talvez rolem mais programas, não só uma vez por mês, mas mais de uma vez por mês, né? Continua sendo mensal, porque todo mês vai ter. E o Fantasy também a gente já falou bastante, eu tô consistente em perder todos os jogos, tá incrível. E a gente vai ter todo episódio aqui, a primeira fila, respondendo. Mas principalmente vai estar ajudando a gente a criar conteúdo e ter mais tempo de ver coisas e assistir coisas e escrever pautas e coisa e tal. Então é isso aí. Manda e-mail pra gente, bigshotpod@ampere.audio. Já dei as arrobas nossas lá no começo do programa, mas @vavo_fresno, @gui_pinheiro, @bmizidoro. Dá aquelas 5 estrelinhas, divide com os amigos. Tira da família Ampere de podcasts com o Watchman, o podcast oficial, His Dark Materials, podcast oficial, Boa Noite Internet, Família Feminista, Zing, De Boas, uma família tá crescendo, incrível, feliz. E a gente é produzido pelo Cris Dias, Alexandre Maron, editado pelo Gui Dornelles, Guidão, uma produção da Ampere, hoje não gravada em Nova Brabitat, mas ao vivo. Ei, eu tô aqui, hein, eu tô aqui. É verdade, você tá aí. Mas você não está no estúdio, mas tá aí. Tomando um cafezinho, ouvindo coisas sobre empreendedorismo, né, Vavão? Já acabou a palestra aqui do lado. Ah, mas o que importa é que nós somos a Tribe. Disruptando. Nós estamos disruptando os conteúdos basquetísticos nacionais e internacionais. Então, o universo querendo ou não, a gente se vê aqui semana que vem. Beijo no Córtex, meninos. Tchau, tchau. Tchau. Ampere.